O PC de Oliveira analisou o pênalti polêmico marcado para o Flamengo e deu a sua opinião. Assistam até o final. E aí o trabalho do VAR nesse tipo de disputa do Pedro Augusto com Pedro é avaliar se tem o contato ou não. Porque todas as vezes que o jogador está correndo atrás do adversário, ele tem que ter o cuidado, porque a regra fala em imprudência, que é a falta que o jogador comete sem a intenção, mas a regra não fala intenção, mas é a questão da precaução, a questão do cuidado que você tem que ter. Claro que a ação do Pedro Augusto é claramente em busca da bola, buscando a bola, mas o Pedro está no movimento de chute e aqui o que o VAR tem que avaliar é se há o contato ou não. E no movimento de chute do Pedro, tem sim o contato do Pedro Augusto que está atrás dele, ele já está no movimento de chute e esse contato é o que desequilibra o Pedro e para mim pênalti, bem marcado pela Edna, a jogada foi revisada pelo VAR e aí é o que a gente fala da imprudência na regra, que é a falta de atenção, de precaução ao disputar a bola. Mesmo sem nenhuma intenção do Pedro Augusto, tem o toque e esse toque desequilibra e para mim o pênalti foi bem marcado. Esse é o lance mais difícil da noite para mim. Difícil, é difícil, mas ele acaba atrapalhando o chute, né? A intenção de nenhum dos dois né? Mas... É difícil. E quem põe o pé pra trás é o Pedro, nele bem né? lá atrás, né? Que o jogador tá aí. O Pedro Augusto tá no movimento natural da corrida. É um lance bem ele não tem como escolher tá mais longe pra não pegar, né? Mas não acho errado ter marcado o pênalti, não. É isso aí. Pra fechar, o impedimento, o gol anulado do Gabriel Barbosa ou Gabigol, PC? É isso. Depois do lançamento, tem o desvio do Carlinhos no meio do caminho, e é o que a gente sempre fala, a questão de frame, para o VAR determinar exatamente o frame correto, e até houve uma mudança, se a gente puder parar um pouquinho antes aqui, de acordo com a regra, o VAR deve avaliar sempre o primeiro impacto na bola. E aí ele faz sempre o trabalho frame a frame para poder determinar o toque na bola. Nesse frame ainda não tinha tocado, se a gente vai para o frame seguinte, mais um pouquinho, o outro próximo, por favor. Aí, exatamente, mais um, o próximo aí. Muitas vezes a gente fala assim, olha, o frame, a bola já tinha saído da cabeça dele, mas na cabine do VAR ele faz o ensaio para poder determinar o momento que a bola se movimenta. Se no anterior a bola ainda ele não tinha contato com a bola, ele tem que ir para o frame seguinte, por isso que a CBF mudou a questão da traçagem da linha, considerando linhas sobrepostas na cor azul, para favorecer o ataque justamente por essa questão de frame. Quando a gente vai para o impedimento semiautomático, são determinados mais de 50 frames por segundo, né, com muito mais definição do momento do impacto da bola e também em relação ao posicionamento dos jogadores. Se a gente voltar no frame anterior, a bola ainda não tinha um contato com a cabeça do Carlinhos, aí vai para o seguinte, por favor, mais um frame, um pouquinho mais um frame, aí você já fica com aquela sensação, poxa, mas a bola já saiu na cabeça, mas a metodologia utilizada no Campeonato Brasileiro, desde quando foi implantado o VAR, a questão de frame. Talvez, se uma tecnologia mais avançada, com mais frames por segundo, talvez até conseguiria determinar um frame anterior. Então é a partir desse momento que a bola se movimentou que o VAR vai traçar a linha e de acordo com a computação gráfica, se a gente puder voltar no frame anterior também, no frame anterior, mesmo nesse frame anterior, claro, com a necessidade de traçar a linha, mas já dá visualmente ali o posicionamento do Gabriel um pouquinho à frente na hora do toque da bola. O VAR utilizou o frame seguinte, é a regra implantada no campeonato, inclusive com a diferença da traçagem da linha, com linha sobreposta ficando numa cor só, e aí, de acordo com a computação gráfica, ele está mais próximo da linha de fundo, da linha de meta adversária, em relação ao penúltimo defensor, portanto impedimento, e o gol foi marcado. Maravilha, é isso, né? Valeu, PC. Maravilha. Obrigado, bom descanso. Valeu. Até a próxima aqui no Troca de Passes. É o seguinte, o futebol brasileiro é assim, né? A gente é uma fábrica aqui de lances difíceis para a arbitragem. O Arthur Jorge já está pronto para a gente chamar? Daqui a pouquinho vai ter Arthur Jorge, técnico do Botafogo, técnico líder do Campeonato Brasileiro, falando sobre a vitória lá no Barradão, em Salvador. Mansur, a gente falou pouco ainda sobre essa importante conquista de 3 pontos do Botafogo fora de casa, antes desse embate muito difícil contra o Palmeiras, né, que pode ser até decisivo lá na frente, né, porque a gente não sabe qual vai ser a diferença, qual
vai ser o desfecho do campeonato, mas são nesses duelos grandes, assim, muitas vezes que o campeonato pode ser decidido, né? Até porque você pode ganhar 3 pontos e evitar que o concorrente direto some. Agora, o Botafogo vai fazendo um campeonato consistente, inclusive para passar por obstáculos que exigem que ele se adapte ao jogo. Isso eu acho que tem sido o grande mérito desse Botafogo. Se adaptar, por vezes, a perdas de jogadores. Sempre bom lembrar, e de novo, como a gente falou no início, especialmente o setor ofensivo do Botafogo foi sendo